Vamos para as continhas, bem continhas entre aspas, tá? De divisão. Para quem já viu os vídeos anteriores, que mostram a ideia de como, primeiro, né, lá no início, na educação até infantil, depois no primeiro ano, como se constrói a ideia do processo de divisão para as turmas de ensino fundamental 1. A partir disso, depois vai chegar por volta do terceiro ano, mais ou menos, que vai estar aparecendo a questão da continha, né, da conta armada do processo de divisão. Então, só lembrando do processo tradicional de divisão, que continua existindo, ele não deixa de existir, né? Se eu quero, vou pegar um número aleatório, tá? E realizar a divisão desse número, por exemplo, 132 dividido por 2, ok? Isso daqui a gente fazia da seguinte maneira, né? 1 dá para dividir por 2? Não. Daí pegava aqui o 13, né? Pega o 13. 13 dá para dividir por 2? Dá. Daí a gente pensava na ideia, ou pensa até hoje, né? Na ideia da tabuada, né? Qual o número que multiplicado por 2 chega mais próximo do 13? Ah, é o 6. Então aqui, 6. 6 vezes 2, 12. Aqui a gente subtraía. Opa, sobrava 1. Daí o que acontecia? Descia o 2. Ok? Daí descia o 2, 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é o 6 mesmo, né? Aqui, 2 vezes o 6, 12, que vai dar 0. Beleza? Isso aqui continua funcionando da mesma maneira, é assim ainda, não mudou, tá? Existem apenas estratégias antes de mostrar para a criança esse algoritmo da conta armada, ok? É essa a ideia. Mas isso aqui continua existindo, ele é verdadeiro, é útil, perfeito, ok? Qual que é a ideia agora quando a gente está trabalhando isso daqui com as crianças? Da mesma forma como a gente trabalhou o processo da multiplicação, o processo da adição, da subtração, eu vou estar lembrando com a criança, e aqui fica um pouco diferente na hora da montagem, o que é. Eu não vou olhar separado esse 1. É que nem multiplicação. Eu não vou olhar um número separado ali, sair multiplicando, né? 1 por 1 ali. Eu vou olhar o número inteiro. Então aqui, a criança, 132 dividido por 2, tá? Como a gente também estimula muito a questão do cálculo mental, será que a criança consegue fazer mentalmente 132 por 2? É chatinho, né? Opa, mas eu consigo, trazendo mais próximo esse 132 da centena. Como? Eu sei que já tem 100 ali. Eu não consigo dividir o 132 por 2. Mas 100 por 2, né? Pensa que a criança está no terceiro ano trabalhando com isso. Ela já foi realizado vários processos para ela conseguir chegar agora nesse processo de conclusão, né? Ela vai estar olhando e pensando, ok, 100 então. Não vou olhar o número inteiro, eu vou olhar aqui pensando no 100. 100 eu consigo dividir por 2? Consigo, né? 100 dividido por 2 vai dar 50. Tá aqui. Se eu der 50, eu tenho 100 e dou 50 para cada um, aqui ó, eu tenho 100 e dou 50 para cada um, dei 50 para cada um. Então, 50 mais 50, 100. Ok? Lembrando que nesse processo, o importante não é isso aqui, ó. 50 vezes 2, como era aqui, para chegar perto da multiplicação. Continua existindo, mas o importante é a criança pensar que esse 100 aqui foi distribuído, por isso um processo de subtração, foi distribuído para 2 pessoas. Não é para 2 ali que tem? Tá aqui, foi distribuído para 2 pessoas. 50 mais 50 deu 100, ok? Tá aqui que deu 32. Mesma coisa agora quando a gente for dividir pelo 2. Espera aí. 32 não consigo fazer mentalmente ainda. É chatinha essa conta. Mas aqui vamos supor que nesse número 32 o 30. 30 dividido por 2, eu tenho 30 e tenho que dividir para 2 pessoas, mentalmente. A criança consegue estar fazendo isso? Ela pode até falar assim, puxa, ela não consegue deduzir o 15, mas ela percebe, eu consigo dar 10 para cada um.
Eu consigo aqui, imaginando que aqui no 32 ela tá olhando só o 30, ela vai falar, eu consigo dar 10 para cada um. Ok? Consigo. Dessa maneira dá 10 para cada um. Então, vai dar 10 para cada um. 10 mais 10, como está sendo por 2, né? 10 mais 10, 20. Quanto restou? 12. Aqui uma continha normal que está sendo feita de subtração, ok? Tá, agora eu tenho 12. Também não consigo fazer o 12 de cabeça. Bem que nesse momento a criança já vai estar conseguindo, né? Porque já trabalhou também questões da multiplicação e tal. Mas aqui vou pensar no 10. No 10 dividido por 2, opa, 5. De novo, 10 dividir para 2 pessoas, deu 5 para cada um, ok? 5 mais 5, 10, tá aqui. Sobrou 2. 2 para dividir por 2, opa, tá aqui, né? 2 dividir por 2 vai dar 1 para cada um. 1 mais 1, 2. O que restou nesse processo de subtração? Nada, né? E aqui, quanto deu para cada um? Opa, olha aqui agora. 50 mais 10, 60. 60 mais 5, 65. 65 mais 1, 66. Tá aqui. Tcharam, tcharam. Mas veja o processo que foi desenvolvido aqui. Inclusive, nesse processo desenvolvido aqui, a criança pode armar essa conta num outro formato. Deixa eu apagar isso aqui. Naquele momento que a gente dividiu ali, por exemplo, o 15, o 30 aqui por 2, a criança poderia ter pensado de uma outra forma, quer ver? Vamos pensar num outro aqui. Não existe uma resposta única e pronto nesse caso. Não tem. Não tem uma resposta única e pronta aqui. Começando lá o 132. Sempre a ideia do 100 vai ficar mais fácil mesmo, né? Da criança conseguir estar realizando, né, o processo mental aqui. Então, 100 por 2, 50. 50 mais 50, né? Que vai dar 100. Deu 32. Aqui no 32, vamos supor que quando ela pensou no 30, ela já conseguiu pensar que 30 para 2 pessoas, ela já conseguiu imaginar que dá 15. Ela já fez essa conta mental, opa, 15 mais 15 deu 30. Então aqui ela colocou 15, que deu 30, sobrou 2. E 2 dividido por 2, opa, 2 para distribuir para 2 pessoas, 1 para cada um, né? Eu já estava fazendo o processo, né, tradicional da divisão e da multiplicação ali. 0, ok? 50 mais 15, 65, mais 1, 66. Gente, o resultado é o mesmo, mas olha o processo. Depende de como a criança vai estar associando, ok? De novo, assim como o resto das operações, o importante é o processo que está sendo feito e não simplesmente como se chega ao resultado. É como está acontecendo esse processo. Veja quantas associações a criança está realizando aqui antes de partir para o modelo tradicional, que funciona, é útil, mas é algoritmizado. Funciona assim, você faz assim, você segue uma regrinha e você consegue montar. Ok? Valeu!